Fala, meus queridos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma espécie de peixe muito especial, né, que já faz parte do nosso hobby há dezenas de anos. Muitos aquaristas iniciantes, inclusive, começam com um peixinho desse. É uma das espécies mais populares no mundo inteiro quando se trata de aquarismo. Hoje nós vamos falar sobre ele, o acará-bandeira, o Pterophyllum scalari, que é um ciclídeo amazônico e ocorre principalmente aqui no nosso país, aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu pretendo falar o que todo aquarista iniciante que está pensando em criar, em ter acará-bandeira em aquário precisa saber antes de adquirir esse animal. E eu vou dar uma ênfase bem bacana em relação ao seu comportamento. O comportamento do acará-bandeira é um pouco mais peculiar comparado aos demais peixes. E por conta desse seu comportamento um pouco mais diferente, pode fazer com que outros aquaristas acabem desanimando de ter essa espécie em aquário. Antes de partir diretamente para o vídeo, eu preciso fazer o jabazão aqui da Aquarium Monster Shop, né? Esse vídeo aí, todas as imagens que nós produzimos aqui no canal para vocês, são feitas lá na Aquarium Monster Shop. Esses acarás bandeiras bonitões aí, a gente tem disponível lá na loja. Se você quiser adquirir, o endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. O Instagram já está passando aí na tela para vocês e a gente envia se caso você não for aqui de São Paulo. Então, se você não for de São Paulo, quer receber algum desses exemplares ou outros exemplares na sua casa, chama a gente no WhatsApp que vai estar aqui na descrição ou lá no direct do Instagram, que a gente vai trocar uma ideia e vai ver se a gente consegue chegar até você. Na maioria das vezes a gente consegue, né? Chama a gente lá para a gente trocar uma ideia, tirar dúvida também. E vamos que vamos pro assunto do vídeo de hoje, que é sobre esse peixinho aí, muito bacana e muito querido por muitos aquaristas. Vamos começar por algo bem básico aqui, que são os parâmetros de água. Quais são os parâmetros de água que um acará-bandeira precisa dentro de um aquário? Vamos começar pelo pH, que é o mais basicão de todos, né? O pH, ele vai de uma faixa de 5,5 a 7,4, sim, 5,5, onde o acará-bandeira vive, né, na região amazônica. Tem algumas áreas lá que chega a ter pH até mais abaixo, né? Vai até uns 4,5, 4,8. Em aquários a gente recomenda ser mantido acima de 5,5. 5,5 a 7,4. Agora, a faixa ali mais comum que a gente consegue manter de boaça uma acará-bandeira é de 6,6 a 7. Seria muito bacana, um padrão aí bem legal que a gente leva em consideração para esse peixe e bem mais fácil, né, da gente conseguir atingir esse pH aqui no nosso país. A dureza da água, né, a dureza geral, o GH da água varia muito, vai de 5 a 10 graus, né, mas eles também vivem em águas mais pobres em minerais, né? Em águas aí até com a dureza quase zero, né? Mas a gente sempre recomenda manter uma quantidade de minerais bacana ali, principalmente para quem quer ter experiência com reprodução dentro do aquário. Sim, o GH, ele também acaba interferindo de certa forma ali na reprodução dos peixes, na produção de hormônio nos peixes. Temperatura ideal, eu recomendo de 26 a 30 graus. Essa faixa para mim tá excelente. Se você conseguir manter a temperatura estável em 28 graus, tá melhor ainda. Melhor temperatura aí para acará-bandeira com certeza seria essa oscilaçãozinha de 27 para 28 ou de 28 para 29, né? Onde a gente regula ali o termostato, né, para 28 graus e a gente tem essa leve oscilaçãozinha aí, às vezes de 1 grau para mais, um grau para menos. Então essa faixa de temperatura para eles tá sensacional. São peixes que não parecem, mas eles crescem bastante. A gente vê às vezes na bateria das lojas, né, um acará-bandeira aí com seus 6 centímetros, bem pequenininho. Mas são peixes que de comprimento eles podem chegar a 15 centímetros. Se for um acará-bandeira véu, ele pode ficar ainda mais comprido. Mas o normal, né, da gente encontrar são acarás-bandeiras aí que chegam nessa faixa aí de tamanho de 15 centímetros de comprimento. Eles possuem essas nadadeiras mais altas, vamos dizer assim, tanto a dorsal quanto a nadadeira anal, né? Então eles ficam até mais altos do que compridos, podendo chegar aí seus 20, 22 centímetros de altura, da ponta da nadadeira dorsal até a ponta da nadadeira anal. Então eles ficam mais altos do que compridos. E olha só que bacana, normalmente a gente faz isso para ter noção do tamanho de uma acará-bandeira na fase adulta. Eu não sei qual é a sua altura, sim, a altura de você aquarista que está assistindo esse vídeo. Mas, normalmente, quando a gente pega a nossa mão e faz aquele sinal, sabe, de hang loose,
né, que é o dedinho e o dedão só para o alto, é mais ou menos esse o tamanho de um acarabandeira na fase adulta. O acarabandeira é um peixe que costuma viver em cardume. Ele possui uma forte disputa de hierarquia dentro desse cardume. Normalmente a gente recomenda aí um cardume de 5 a 6 indivíduos, né, para um aquário. E por que eu estou falando já do comportamento do acarabandeira se eu nem falei o tamanho de um aquário, o tamanho mínimo de um aquário? Porque entender um pouco do comportamento é importante também para a gente poder compatibilizar o tamanho do aquário antes da gente comprar esse peixe. Levando em consideração o aquário comunitário, que você vai ter os acarasbandeiras mais outras espécies ali, normalmente a gente recomenda um aquário mínimo de 200 litros. Sim, é um aquário relativamente grande, né, galera? Um aquário de 200 litros aí para 5 a 6 indivíduos de acarabandeira. É importante ele viver em cardume para que no aquário a gente consiga desfrutar também do comportamento natural dessa espécie. E vocês vão ver em vários momentos do vídeo que o acarabandeira ele é ligeiramente agressivo, né? Ele é territorialista, ele é um ciclídeo, né? E dentro da família dos ciclídeos a gente tem espécies que são bem territorialistas, a gente tem espécies que vivem em cardume principalmente, né? E que existe uma hierarquia dentro daquele cardume. Ou seja, sempre vai ter um alfa, um beta e assim por diante. Então a gente vai ter sempre um manda-chuva ali dentro daquele cardume. E aquele manda-chuva normalmente é o mais imponente, é o mais forte. Normalmente é o maior, o mais colorido, mais robusto, mais voraz, né? E ele meio que bota o terror, vamos dizer assim, nos outros. Não é aquele terror de ser algo muito chato, ruim de a gente acompanhar dentro de um aquário, mas ele simplesmente vai mostrar para um e para outro ali dentro do aquário quem é que manda. Olha aí, vocês podem ver que isso ocorre basicamente a todo instante dentro de um aquário, onde a gente tem um cardume, principalmente um cardume grande de acarabandeira. Mas esse cardume, ao mesmo tempo, é muito importante para que ele se sinta mais confortável dentro do aquário. Importante falar também que normalmente eles são bem pacíficos com as demais espécies. Eles vão ser mais agressivos com outros acarasbandeiras, ou seja, a agressividade dele é o que a gente chama de intraespecífica, com peixes da mesma espécie. Mas não se enganem com essa aparência angelical do acarabandeira. Inclusive lá fora chamam, né, o acarabandeira como angelfish. Não se enganem com isso, porque é um peixinho que pode sim comer outros peixes menores. Na natureza, inclusive, é um peixe que come sim outros peixes menores. Ele se alimenta principalmente aí de pequenos crustáceos, pequenos vertebrados, alguns insetos aquáticos, né? Mas também acaba comendo outros peixes menores quando rola alguma oportunidade, quando alguém dá um mole ali para ele. E é óbvio que eles vão comer o que couber dentro da boca dele. Então, quando você for compatibilizar a fauna, fiquem ligados, né, para não adicionarem peixes muito pequenos, muito pequenininhos. E aí sempre rola aquela, né? Ah, mas eu tenho um neon, eu tenho um rodóstimos. Cara, o rodóstimos dificilmente ele vai comer. O neon, dependendo do tamanho do neon e da espécie, por exemplo, o neon verde, que é bem pequenininho, pode ser sim que caiba na boca do acarabandeira adulto, né? Um neon cardinal, quando chega bem pequenininho, pode ser sim que caiba na boca de um acarabandeira adulto. Agora, o neon cardinal adulto, já grande, não cabe na boca de uma acarabandeira. O tetra colibri, que é um tetra bem pequenininho, sim, ele cabe na boca do acarabandeira. Algumas espécies de peixe lápis também cabem na boca do acarabandeira. Então a gente tem que ficar ligado, né, nessas espécies de peixe que têm um corpo principalmente bem fininho, né, ou então que são bem pequenos. E vamos estender também para, por exemplo, camarões. Alguns camarões que são bem pequenos, como os neocaridinas, também cabem na boca do acarabandeira e vão virar comida no aquário de acarasbandeiras. Outro fator que devemos prestar bastante atenção em relação aos companheiros de aquário do acarabandeira, se por um acaso esses outros companheiros de aquário do acarabandeira tiverem nadadeiras bem compridas, tiverem nado bem lento, como por exemplo os quingos, né? Os quingos têm nado bem lento, normalmente tem as nadadeiras bem compridas e normalmente o acarabandeira ele se aproveita, né, desse nado bem lento do quingo, por ele ser um pouco mais bobão, né, ele se aproveita para poder ficar beliscando, ele transforma a nadadeira, as nadadeiras, né, dos quingos em petisco.
né? Então ele vai ficar petiscando, beliscando ali, sempre arrancando um pedaço da nadadeira do Kingo, né? Porque é óbvio que a nadadeira do Kingo é muito gostosa, é deliciosa pro acarabandeira. Então, se você estiver pensando em colocar um peixe com nadadeira véu, que a gente chama, né? Que são essas nadadeiras bem longas, bem compridas, pense duas vezes. É muito provável que pode ser sim que dê algum tipo de problema. Isso acontece até mesmo com o próprio acarabandeira véu, né? Quando a gente tem no aquário vários acarasbandeiras véu, por exemplo, pode ser sim que um vá beliscar a nadadeira do outro, porque eles por si só já têm um nado sim mais lento, um nado mais comprometido por conta dessas nadadeiras maiores. E eu dei logo o exemplo do King para vocês, né? Sim, porque é muito comum a gente ver aquários com Kingos e acarasbandeiras. Ao mesmo tempo, a gente vai ver várias pessoas falando que eu tenho há tanto tempo e sempre deu certo. Mas a verdade é que em algum momento isso pode dar um BO. Pode dar um BO danado, você pode ter problemas com isso, né? E também tem outros fatores que acabam acarretando alguns outros problemas, né? Como, por exemplo, a alimentação do Kingo e do acarabandeira são completamente diferentes, né? O Kingo é herbívoro, o acarabandeira ele é onívoro com tendência carnívora. Então aí a gente já tem uma grande diferença de hábito alimentar, né? Então a gente tem vários problemas numa mistura de fauna como essa. Se não der um problema de um modo assim, vamos dizer, mais rápido, mais imediato no seu aquário, você vai ter problemas ao longo do tempo. Normalmente, infelizmente, a alimentação dos animais, dos peixes, é muito negligenciada, né? E principalmente quando a gente se trata de Kingo, né? Os Kingos são herbívoros e a gente não tem tanta ração herbívora de qualidade no mercado. E aí, às vezes, a gente acaba dando uma ração mais genérica, uma ração ali que... ração para peixes tropicais de modo geral. E normalmente essas rações não são boas para os Kingos. E com isso, os Kingos acabam desenvolvendo vários problemas ao longo da vida deles. E olha que são peixes que normalmente vivem muitos e muitos anos. Um outro peixe que é muito comum da gente ver em aquários de acarasbandeiras é o famoso cascudo abacaxi, né? E o cascudo abacaxi a gente também tem que tomar um certo cuidado com ele, já que os acarasbandeiras eles possuem esse corpo mais achatado, né? E eles também não possuem um nado tão rápido assim. Às vezes os cascudos acabam se aproveitando, né, para sugar o muco dos acarasbandeiras. Seja acarabandeira, acaradisco também acontece isso, né? Então vamos ficar ligados também quando a gente for adicionar um cascudo dentro do aquário. Procure adicionar um cascudo que não tem esse hábito de sugar muco. Normalmente, os mais tradicionais possuem esse hábito de sugar muco. Eu, particularmente, costumo recomendar os cascudos aí do gênero dos panáculos, as pecoltias, né, os ipancistros, tem alguns aí que não têm esse hábito de sugar o muco dos acarasbandeiras e por aí vai. Mas, normalmente, os cascudos do gênero do cascudo abacaxi, que é o Pterigoplichite, a gente tem o abacaxi, que é o pardalis, a gente tem o gibíceps, né, e por aí vai. Tem mais uma série de espécies de cascudos dentro desse gênero. Normalmente eles têm esse hábito de sugar muco, então vamos ficar ligados. Falando agora um pouquinho de layout, né, de disponibilidade do display de um aquário para acarabandeira. Esse aquário aí é um exemplo muito bom disso, um aquário com muitos troncos, raízes grandes, né, algumas rochas fazendo um detalhamento ali no fundo, substrato mais arenoso. Procure sempre colocar todo o hardscape, todo o layout do aquário com material neutro, né, que não vai alterar o pH, né? A gente tem várias rochas aí, principalmente substratos, que acabam alcalinizando a água do aquário, então vamos ficar ligados nisso. Layout para aquário de acarabandeira precisa ser mais neutro. Esse cascalho, essa areia aí mais fina que você está vendo nesse aquário, não é basalto, tá? Às vezes a gente olha um cascalho, um substrato preto desse aí, a gente já relaciona logo ao basalto, mas só que nesse caso aí não é basalto, é um substrato neutro, ele não altera os parâmetros de água. Então, ó, plantinhas são muito bem-vindas, né? Já que os acarasbandeiras também vivem em regiões na natureza, onde a gente encontra, né, uma quantidade de vegetação significativa, raízes, troncos, desse jeitinho que vocês estão vendo, tá perfeito para acarabandeira. E para finalizar com chave de ouro, muito cuidado ao formar casal de acarabandeira dentro de aquários. Normalmente, quando a gente forma casal de acarabandeira dentro dos aquários, eles ficam ali num cantinho, tomam conta de um cantinho no aquário, e aquele cantinho que eles escolhem para desovar, eles defendem com tudo, galera.
eles vão com tudo para cima dos outros, né? E eles acabam transformando o aquário em um inferno. Então, se seu aquário não é tão grande, pense 2 vezes antes de ter um casal de acarabandeira dentro dele, porque sim, dá muito BO por experiência própria, inclusive, galera. Galera, tentei trocar uma ideia aqui com vocês, falando uma boa parte aí do que todo iniciante precisa saber antes de comprar uma acarabandeira, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês aí. E em breve a gente volta com mais vídeos, principalmente com esse nosso aquário topzera aí. Inclusive, para quem quer tirar como referência, esse aquário aí, ele mede 1,20 m de comprimento, 70 de largura e 70 de altura. É uma medida muito bacana aí para se ter acarás bandeiras. Eles amam esse aquário. E se você ficou afim de adquirir algum acarabandeira aqui da nossa loja, é só entrar em contato com a gente. O Instagram tá passando aí na tela. Segue a gente lá no Instagram. Chama a gente no WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Se você for de São Paulo, vem fazer uma visita. O endereço tá aí na descrição do vídeo também para vocês. E se caso você não for, a gente envia o acarabandeira ou qualquer outra espécie que você precise. Beleza, meus queridos? Então, esse foi mais um vídeo aqui na Aquário Monster Shop. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo. Fui!